Depois de no vídeo anterior termos estado a preparar alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito a Code Snippets e também a criar a nossa base de dados, neste vídeo vamos regressar ao Visual Studio Code e configurar os dados de acesso à base de dados e vamos explicar aqui mais alguns detalhes relacionados com esse mecanismo. Vamos então, depois do vídeo anterior desta série, ter-se debruçado fundamentalmente sobre os Code Snippets e também sobre a criação da base de dados, vamos regressar aqui ao nosso Visual Studio Code. Estamos de novo aqui dentro do nosso Visual Studio Code com o projeto CodeIgniter aberto e nós já tínhamos começado a preparar o nosso sistema. Neste momento o que é que ele tem? Eu vou abrir aqui o quadro, vamos aqui, aliás eu tenho aqui já aberto o nosso projeto e ele neste momento tem este aspecto vazio. Na realidade não está vazio porque se nós formos ver o código-fonte vamos verificar que temos aqui já a estrutura da nossa página HTML, ok? Toda esta estrutura vai ser a estrutura que irá estar na origem de funcionamento desta nossa framework, ok? Temos aqui já o JavaScript neste caso do Bootstrap, que contém aqui o jQuery para a eventualidade de nós querermos utilizar jQuery, não vai fazer parte deste curso. De qualquer das formas, nós temos aqui toda esta informação, mas não temos conteúdo, ok? E não temos conteúdo por uma razão simples, nós ainda não adicionamos views que contenham mais do que o rank e o fecho da nossa página. Então vamos começar aqui a colocar algumas coisas. Temos nesta pasta dos assets aquele banner da imagem no topo. E temos aqui uma pasta de CSS, coitadinha, neste momento está completamente vazia. Uma das formas que eu ultimamente tenho utilizado para gerir os meus ficheiros de CSS, uma forma extremamente, que eu acho bastante interessante, mesmo muito interessante em termos de organização. Como eu já tive a ocasião de referir noutros vídeos de outras playlists, por vezes os projetos mais extensos podem criar ficheiros de CSS muito extensos. E quanto mais extenso é esse ficheiro, mais difícil é de gerir. Então o que eu opto por fazer agora é o seguinte, e de hoje à amanhã se calhar vou ter um sistema diferente. Não utilizando pré-processadores, como é o caso do SAS, entre outros, eu vou utilizar CSS escrito diretamente. Mas para isso, para que eu consiga ter o CSS cortado nas diferentes componentes da minha aplicação, nos diferentes ficheiros, para as diferentes secções da minha aplicação, eu vou também seccionar os ficheiros de CSS. Depois, em vez de os importar todos aqui no meu layout, okay, o que eu vou fazer aqui é algo muito simples. Depois do ficheiro de Bootstrap, eu vou colocar aqui o CSS, o meu CSS. E o que eu faço é o seguinte, link, okay, e este link vai ser um link para CSS. Então vamos colocar aqui link CSS, ok, e agora por alguma razão aqui os meus code snippets não estão a funcionar, vamos colocar aqui link, ok, vamos ver aqui snippets, ok, e por alguma razão aqui os meus code snippets não estão a funcionar, neste caso os code snippets que já vêm com o próprio Visual Studio Code. Então vamos colocar aqui link, rel igual a stylesheet, href igual a, neste caso, vamos deixar ficar assim, e eu já vou explicar o que é que eu irei fazer aqui. Nós vamos ter que colocar aqui, então, é a referência para um ficheiro de CSS que nós vamos criar aqui dentro. E este ficheiro, que eu vou criar agora, vai se chamar main.css. Este ficheiro main.css vai ser o meu aglutinador de ficheiros de CSS. O que é que eu quero dizer com isto? Ele não vai ter aqui código de CSS, ou se tiver vai ter muito pouco, ele vai, no entanto, congregar aqui um conjunto de outros ficheiros de CSS, que eu vou criar aqui, também dentro desta pasta, mas numa subpasta chamada, por exemplo, global. E dentro desta pasta global é que eu vou criar, por exemplo, vamos imaginar um ficheiro de CSS base. Então eu vou criar aqui um novo ficheiro dentro da pasta global, vou-lhe colocar um underscore para os diferenciar dos outros e vou chamar-lhe base.css. Este ficheiro base.css vai, imaginem, por exemplo, ter a descrição geral das cores da minha aplicação. Vamos imaginar que nós tínhamos aqui, por exemplo, um asterisco e vamos ter aqui um padding 0px, important, e eu já vou explicar porquê, e uma margin 0px, important. Eu coloquei aqui o important por uma simples razão, é que, neste caso, uma vez que eu vou carregar aqui aquele ficheiro após o Bootstrap, eu quero que todos os elementos do meu Bootstrap deixem de ter uma margem e um pathing que lhe é automaticamente atribuído. Okay? Isto é extremamente arriscado fazer-se isto, mas
depois nós podemos ir formatando as coisas à medida que formos avançando. E se verificarmos que durante o desenvolvimento do projeto esta solução que aqui está a prejudicar a componente estética do Bootstrap, nós iremos aqui removê-lo. Mas, para explicar o quê? A partir do momento em que eu tenho este fecheiro aqui, no meu main eu vou fazer um import URL e vamos dizer aqui que queremos importar um fecheiro que está dentro da pasta global, ok? Barra e depois base.css. Ora, o que é que vai acontecer então nesta circunstância? Eu vou usar aqui o fecheiro main.css para ir importando os dados todos que eu quero dos meus fecheiros de CSS, ok? E vai servir exclusivamente para isto. Então o que eu posso fazer agora é colocar aqui a referência ao meu main.css. Mas para que isso possa acontecer dentro do CodeIgniter, eu terei que colocar aqui então a referência utilizando as funções da URL, do helper URL do CodeIgniter. Então vamos fazer aqui isto desta forma. Eu vou colocar xp, Ctrl espaço e vou aproveitar aqui um code snippet que é este que aqui está. E agora vou colocar base URL e aqui vou colocar assets barra css barra main, ok? Barra main.css. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula no final. E o que eu estou a dizer aqui é para ir buscar o endereço base do meu projeto e acrescentar a isso esta referência que aqui está. E por conseguinte eu pretendo que agora, já no meu projeto, esteja a ser carregado aqui no meu código-fonte este fecheiro main. Como é que nós temos a certeza? Reparem que ele aqui automaticamente, o base URL colocou esta instrução. Se eu clicar aqui, vamos verificar que ele está a importar isto. Qual é a função deste fecheiro? Ele vai depois importar os ficheiros que estão dentro do global, o base, depois a parte dos toques, .css e outros que nós venhamos aqui a aglutinar, ok? Muito bem, vamos então avançar aqui no nosso projeto e o passo seguinte é debruçarmos-nos então sobre as questões das configurações da base de dados. E é por aí que nós vamos perder o resto do tempo deste vídeo, que eu não quero alongar muito. Então, nós vimos no vídeo anterior, ou no projeto anterior, melhor dizendo, que temos que configurar um conjunto de informações para podermos utilizar a base de dados no nosso sistema. E esse conjunto de configurações está especificamente guardado aqui dentro da pasta config. Na pasta config já verificamos que há sempre aqui o config base URL que nós devemos sempre definir. Depois já verificamos também que existe aqui um fecheiro de autoload que contém um conjunto de informações, nomeadamente o facto de nós podermos carregar aquilo que ainda não falámos cá, que são os helpers e as libraries, ok? Que nós depois iremos ver qual é a diferença entre eles, e é muito fácil de perceber, mas eu aqui já tenho então esta URL a ser automaticamente carregada, é um helper que contém então um conjunto de funções, nomeadamente aquela que nós usámos há pouco tempo, o base URL. Mas nós vamos necessitar também de adicionar aqui no autoload, isto é, autocarregar ou carregar automaticamente, uma library. Okay? E apenas para deixar ficar esta informação já mais ou menos aflorada, dizer que a diferença entre uma library e um helper é que uma library é uma classe e um helper é apenas um fecheiro com um conjunto de funções que não estão dentro de uma classe, é um conjunto de funções. Okay? Imaginem nós criarmos um fecheiro de PHP com um conjunto de funções desgarradas, okay? Sem estarem dentro de uma classe, e podermos usar isso como um helper, um mecanismo de ajuda. Portanto, funções para nos ajudar a resolver questões normais ou acrescentar funcionalidades aqui às funcionalidades que já existem. Pelo contrário, uma library é uma classe a partir da qual nós podemos instanciar objetos de uma maneira muito específica dentro do CodeIgniter e que nos irão permitir ter acesso a um conjunto de funcionalidades aglutinadas dentro de uma classe. Neste caso concreto, uma das classes que o CodeIgniter tem é a classe Database. Tem também uma classe para gerir e-mails, tem também uma classe para gerir sessões. E nós iremos também utilizar esta das sessões. A classe dos e-mails nós iremos utilizar uma forma diferente. Vamos criar aqui, neste caso, uma library, ok? Para usarmos o PHP Mailer, que eu acho muito mais interessante. Mas depois lá chegaremos. Então nós vamos colocar aqui o database. E isto vai permitir fazer o quê? Automaticamente, quando eu agora refrescar o meu projeto, o sistema vai procurar o carregamento de uma base de dados.
E reparem agora neste aspecto importante. Eu vou aqui refrescar e, como podem observar, não há aqui qualquer espécie de erro. Okay? Não há nenhum erro. Muito bem. Vamos então verificar aqui o que é que acontece na nossa database. Eu vou puxar aqui para baixo no fecheiro database, dentro da pasta config, e vamos verificar o que é que está aqui definido. Temos aqui o localhost, temos aqui um username que não existe, temos aqui uma password que não existe, temos aqui uma database que não está definida, etc, etc. O que nós vamos fazer aqui é inserir os dados que vão permitir ao sistema aceder à nossa base de dados. E como vocês podem observar, aqui já tem o DB Driver, DB é sempre um prefixo de database, DB Driver, que está definido como MySQL. Ora, quem está habituado a programar com PHP sabe que existiram ao longo do tempo de existência do PHP e da sua íntima relação com as bases de dados MySQL, existiram 3 momentos. Num primeiro momento, o PHP acedia ao servidor de MySQL utilizando uma classe, não podemos lhe chamar classe, mas era um conjunto de funções que se chamava exatamente MySQL. Okay? Posteriormente foi feita um incremento, um aperfeiçoamento desse sistema e esse incremento passou a chamar-se MySQLi, de increment, ok? MySQL, como é o termo designado. Atualmente, já com uma aproximação maior à programação orientada por objetos, o PHP evoluiu para uma classe chamada PDO, ou PHP Data Objects. Também é possível utilizar esse mecanismo dentro do CodeIgniter e não é muito complexo, mas de facto o que acontece é que ainda não existe na classe da base de dados mecanismos específicos do PDO. E por conseguinte, estarmos a usar uma driver que vai comunicar através do sistema PDO para depois termos que usar a linguagem MySQL não faz qualquer sentido. Então nós vamos deixar MySQL e que, grosso modo, não terá qualquer espécie de problema em termos de segurança, em termos de comunicações, etc. Então não vamos mexer aqui. No localhost também, normalmente não iremos mexer, mesmo em ambientes de servidor online. E, portanto, estamos a falar em ambos os casos, mesmo num ambiente de servidor online. O username, aqui sim. Qual é o username que nós vamos utilizar? Aquele que nós criamos no vídeo anterior desta playlist, ok? Nós entramos aqui na nossa base de dados e nós temos o root, mas temos um outro utilizador que, entretanto, nós adicionamos. Eu vou buscar aqui essa informação na tabela dos users e que foi este utilizador chamado admin. E depois tem uma palavra passe que aqui está encriptada, mas que é ABC123. Então nós vamos colocar aqui o seguinte: admin, aqui ABC123, e aqui na nossa base de dados, que é o nome da base de dados que vamos usar, é Database Stocks. Ok? Vamos então aqui refrescar a nossa aplicação e, como podem verificar, não há qualquer erro. Vamos aqui fazer uma pequeníssima alteração, vamos colocar aqui um S, vamos recarregar aqui e reparem que automaticamente o CodeIgniter vai me informar que há aqui um problema. E reparem que este problema está claramente identificado. É um problema severo, portanto é um aviso extremamente importante. Diz que o sistema MySQL não conseguiu ter acesso ou não deu permissões de acesso ao utilizador chamado admins, ou melhor, @localhost, e que usa uma password. Ora, nós não podemos usar, obviamente, o admins, e eu fiz essa alteração deliberada. Portanto, se eu colocar aqui admin, mas depois, por exemplo, tirar aqui o 3, o que vai acontecer é que agora, quando eu refrescar, nós vamos ter o mesmo erro, mas reparem, ele não nos está a dizer que é a password ou que é o nome do utilizador que está errado. Está simplesmente a dizer que há aqui um erro e que a aplicação não foi capaz, foi unable to connect to your database serving using the provider settings. Isto é, as definições que eu coloquei no meu sistema não me permitem aceder então ao sistema da base de dados. Portanto, muita atenção à forma como vocês aqui vão configurar estes aspectos, porque eles são fundamentais para depois aceder. Não têm que mexer nos restantes, não é importante, não chegaremos sequer eventualmente a falar sobre a maior parte deles no decorrer desta playlist, mas de qualquer das formas, a partir do momento em que vocês têm estes dados bem configurados e, como podem observar, não há qualquer erro, nós estamos prontos para poder avançar no desenvolvimento da nossa aplicação.